Olá, começando mais uma edição do Acontece Agora desta quarta-feira com notícias do Brasil e do mundo. Damos início com a notícia do novo auxílio emergencial. Um levantamento do Ministério da Economia indica que 40 milhões de pessoas que ainda estão em situação de vulnerabilidade, incluindo os 14 milhões do Bolsa Família, devem ser beneficiadas com o pagamento que deve começar em março. O governo encerrou no fim do ano o programa que começou em abril e ajudou 68 milhões de pessoas com 294 bilhões de reais. O benefício foi pago principalmente a trabalhadores informais e a população de baixa renda para minimizar os efeitos da pandemia de coronavírus. Agora, o governo federal está negociando com o Congresso Nacional uma nova rodada do benefício de forma que não comprometa o teto de gastos. O valor mínimo que deve ser pago é de R$ 250, mas pode chegar a R$ 300, dependendo do número de parcelas a serem pagas. E agora notícias sobre futebol. O novo técnico do São Paulo, o argentino Hernan Crespo, chegou ao Brasil e já conheceu o estádio do Morumbi. O ex-jogador de 45 anos estava no Defensa e Justiça da Argentina e conquistou a Copa Sul-Americana. Olha só o que ele disse. Realmente es un placer estar aquí, pertenecer a todo esto, ¿no? Intentaremos escribir o ser parte de la historia de São Paulo. E ainda sobre esporte, o Ministério da Saúde da Colômbia proibiu a entrada da seleção brasileira masculina de basquete no país por conta da nova variante brasileira do coronavírus. A Confederação de Basquete do país confirmou que a equipe não vai disputar as duas últimas rodadas das eliminatórias da AmeriCup contra o Panamá e Paraguai. O Brasil já está classificado para a competição continental, que será em 2022. O Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão do juiz Alexandre de Moraes sobre a prisão do deputado federal Daniel Silveira. Ontem, o congressista disparou ameaças contra os magistrados da corte. As atitudes foram consideradas inaceitáveis e não devem ser vistas como liberdade de expressão. Nesta quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal manteve por unanimidade a decisão do juiz Alexandre de Moraes, que determinou a prisão do deputado federal Daniel Silveira. Em um vídeo publicado antes de ser detido pela Polícia Federal na noite de terça, o congressista aliado do presidente Jair Bolsonaro afirmou que o magistrado havia rasgado a Constituição. Alexandre de Moraes, ministro, eu quero que você saiba que você está entrando numa queda de braço que você não pode vencer. Não adianta você tentar me calar. Ex-policial e cumprindo seu primeiro mandato legislativo, Daniel foi preso após Alexandre de Moraes ter considerado que o deputado violou a Constituição ao sugerir em uma publicação no YouTube o fechamento do STF e elogiar o ato institucional número 5, instrumento de repressão mais duro da ditadura militar. Tenha certeza, a partir daqui, o jogo evoluiu um pouquinho. Eu vou dedicar cada minuto do meu mandato a mostrar quem é Alexandre de Moraes, a mostrar quem é Fachin, quem é Marco Aurélio Mello, quem é Gilmar Mendes, quem é Toffoli, quem é Lewandowski. Eu vou colocar um por um de vocês em seus devidos lugares. O ministro Alexandre de Moraes é o responsável por um inquérito que apura notícias falsas, calúnias e ameaças contra juízes do Supremo. O vídeo contra membros da corte faz parte de uma campanha de difamação colocada em prática por apoiadores de Bolsonaro. Aliados do presidente de extrema-direita afirmam que o STF e o Congresso estão conspirando para bloquear sua agenda e já organizaram protestos pedindo a dissolução de ambos. A Câmara dos Deputados agora vai votar sobre a prisão do congressista para decidir se mantém ou não a decisão do Judiciário. Na Espanha, após tweets publicados entre 2014 e 2016, um rapper foi condenado a 9 meses de prisão por exaltar o terrorismo e insultar a coroa e as forças de segurança. Outra atitude que não é considerada como liberdade de expressão. Os espanhóis protestaram em defesa do rapper Pablo Hasél, preso por ter publicado tweets contra a monarquia. Nas mensagens, o rapper criticava a coroa e insultava as forças policiais, acusando-as de torturar e assassinar manifestantes e imigrantes. Centenas de militantes exigiram a liberdade do artista na noite de terça-feira. Alguns encapuzados queimaram latas de lixo e jogaram objetos contra a polícia. As mobilizações se repetiram em outras cidades do país.
Sou músico e estou particularmente afetado pelo fato de que artistas, músicos, rappers, todos são presos na Espanha. Mas em geral porque eu acho bastante brutal que pessoas sejam presas por causa da letra de uma música. Em 2014, o cantor já havia sido condenado a 2 anos de prisão por exaltar o terrorismo em canções clamando a morte da família real ou enaltecendo grupos extremistas responsáveis por ações violentas. Na ocasião, a sentença não foi cumprida. O bom senso me diz que eu tenho que estar aqui porque temos cada vez menos liberdade na Espanha. Cerca de 200 artistas assinaram um manifesto em sua defesa, entre eles o cineasta Pedro Almodóvar, o ator Javier Bardem e o cantor e compositor Juan Manuel Serrat. Um estudo apontou a primeira morte por recorrência de Covid-19. O paciente era um farmacêutico sergipano de 44 anos e teve o diagnóstico confirmado no dia 8 de maio de 2020 e teve sintomas sem necessidade de internação. Um mês depois, voltou a apresentar sintomas. Dia 13 de junho, outro teste deu positivo para a doença, mas dessa vez os sintomas foram graves. Ele foi internado e morreu no dia 2 de julho. Ainda não se sabe se foi por uma reinfecção ou de uma recidiva, que é quando o vírus de uma mesma infecção volta a atacar o corpo, porque não foi possível isolar o vírus da primeira amostra de maio. E os Estados Unidos cumprirão suas obrigações e pagarão mais de 200 milhões de dólares à Organização Mundial da Saúde. O novo governo americano reverteu o plano de retirada da organização, como queria o ex-presidente Donald Trump. Esse valor corresponde aos compromissos dos Estados Unidos com a entidade. O país é o maior doador da OMS. Blinken acrescentou que o governo americano também vai fornecer significativo apoio financeiro à iniciativa COVAX, uma aliança promovida pela OMS para distribuir vacinas entre os países mais desfavorecidos. Em julho do ano passado, o ex-presidente americano Donald Trump retirou os Estados Unidos da OMS sob o argumento de que a organização estava comprometida com a China e não fazia o bastante diante da crise sanitária. O presidente Joe Biden reverteu essa decisão assim que entrou na Casa Branca em janeiro deste ano. E agora o mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quarta-feira, influenciado principalmente pelo avanço global da moeda. No cenário nacional, a sessão foi marcada pelo desconforto do mercado sobre as tratativas para a volta do auxílio emergencial em meio à alta crescente dos preços de combustíveis. A moeda norte-americana subiu 0,76% e encerrou o dia cotada a R$ 5,414 na venda. E após um transplante de útero, a França registrou pela primeira vez o nascimento de um bebê na última sexta-feira. Esses nascimentos são extremamente raros, mas não sem precedentes, e ocorrem após um procedimento de ponta para transplantar um útero saudável em uma mulher cujo próprio está danificado ou ausente. O bebê, uma menina com 1,8 kg, nasceu na sexta-feira. A mãe, de 36 anos, nasceu sem útero, porque sofria de uma doença rara, conhecida como síndrome de Rokitansky, que afeta cerca de 1 em 4.500 mulheres. Ela recebeu um transplante de útero em março de 2019 de sua própria mãe, que na época tinha 57 anos. Foi necessário 1 ano para ter certeza de que o útero transplantado não seria rejeitado, e o parto ocorreu sem grandes complicações. Essa edição fica por aqui. Outras informações ao longo da nossa programação. Se você quiser rever alguma reportagem, acesse o canal Hit Notícias lá no YouTube. Eu volto amanhã. Uma ótima noite para você.